Converso agora com eu e Thaís Arbex, lá de Brasília. Vamos conversar agora ao vivo com o ex-governador do estado de São Paulo, Márcio França. Márcio, obrigado pela participação aqui no Jornal da CNN. Boa noite. Nossa primeira pergunta, está pronta a chapa? O Alckmin vai para o seu partido, o PSB, e vai ser vice de Lula? Ô, William, boa noite, Thaís. Olha, a gente não tem muita certeza. O governador é um homem muito experiente, né? Ele foi governador muitos anos em São Paulo, foi candidato a presidente da República, teve mais de 50 milhões de votos já na vida, é uma pessoa experiente. O que ele percebe, e todo mundo percebe, é que nós precisamos fazer uma união, né? Essa história da briga, do risco no chão, isso assim meio está ultrapassado. Nós precisamos juntar um pouco o Brasil, voltar a falar uma linguagem que as pessoas entendam. Eu sei que todo mundo, às vezes, gosta um pouco da rixa, enfim, mas quando você tem a chance de fazer paz, união e seguir em frente, é melhor. E o Alckmin é um homem de gestos, assim, que, pelo menos para mim, que estou acostumado a viver com ele, cada movimento que ele faz, eu percebo o que ele está com a intenção de fazer. Então, nitidamente, eu acho que ele está com a intenção de seguir nesse caminho, né, de poder fazer essa composição de chapa, unir o Brasil, dar um gesto para o Brasil de que as pessoas precisam abrir mão das coisas mais assim, fortes e pensar um pouco no futuro do país. Perdoe, Thaís Arbex? Boa noite, governador. A gente sabe que nas alianças, as tradicionais alianças entre PT e PSB, a discussão sobre os apoios estaduais sempre foi bastante tensa. Como que está, nesse momento, a conversa entre os dois partidos? Há mais convergências ou há mais divergências? Não, Thaís, assim, nós não temos uma conversa nacional dos dois partidos, né, os diretórios nacionais, o presidente Siqueira e a presidente Gleice, eles vão conversar naturalmente, mas o essencial é o seguinte: o Brasil precisa de uma conciliação. Se precisa, cada um tem que fazer o seu gesto. E aí, os atos, na consequência disso, que são estaduais, não têm tanta importância quanto os gestos nacionais. Aqui em São Paulo, na última eleição, vocês se recordam, todos vocês, eu fui para a disputa com o Dória. Nós ficamos ali numa disputa bem acirrada. A diferença foi menos de 1%, ou 1% e pouco dos votos, né? E, naturalmente, eu pretendo ser candidato a governador. E o PT também tem suas intenções. Mas o tempo fará com que essa coisa... O que amplia mais? Quem consegue falar com as pessoas mais para poder ajudar mais essa chapa nacional e permitir que a gente possa vencer, inclusive, como o William falou há pouco, no primeiro turno, né? Porque os números de hoje, pelo menos, da Datafolha e outros números apontam para uma eleição no primeiro turno, o que seria surpreendente, mas, ao mesmo tempo, pacificaria o país. Márcio, você se descreveu, evidentemente, agora nessa sua resposta, Thaís, como um político de muita experiência, descreveu o ex-governador Geraldo Alckmin também nas mesmas palavras. Portanto, eu pergunto, o que mudou? Sempre todo mundo reclamou da dificuldade de se entender com o PT, que é um partido muito cioso do que considera a sua prerrogativa de ser o comandante de toda a negociação. O que mudou? Não, nesse assunto que você fala, pouca coisa mudou. O PT continua sendo um partido grande e ele tem uma tendência de ser hegemônico. Mas eu acho que o episódio do surgimento, né, de uma força nova, popular, como é o caso do Bolsonaro, que não é uma pessoa qualquer, que teve uma votação extraordinária, que é o presidente da República eleito, as pessoas perceberam o seguinte: se você não se cuidar, alguém vence. Quando houve na Segunda Guerra Mundial, todos nós recordamos, né, embora a gente não tivesse vivido isso, não tivéssemos vivido, mas houve um instante que a Alemanha avançava para todos os lados e houve uma união de esforços, Inglaterra, Estados Unidos, os países comunistas, a Rússia, enfim, que foi decisiva para a vitória final. Nós vamos ter que, uma certa hora, compreender que contra uma situação muito forte, tem que se unir todo mundo. Se essas pessoas entenderem isso, cada um vai abrir mão um pouco da sua vaidade e pensar um pouco no Brasil. Márcio, a sua comparação leva a uma série de ilações. Eu não vou seguir na estrada,
você está falando do pacto entre Churchill e Stalin. Eu ia perguntar até quem você acha que é Churchill, quem é que você acha que é Stalin, mas isso fica aqui com uma nota de bom humor na nossa entrevista. Eu peço a Thaís para fazer a nossa última pergunta, Márcio. Governador, a gente viu o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, regulamentando a federação de partidos. O senhor acredita que já está bastante costurada uma possibilidade de vocês, vou citar todos os partidos, PSB, PT, PCdoB, quiçá PSOL, PV, de se unirem de fato numa federação partidária e assinar esse casamento por pelo menos 4 anos? É super difícil, né? Porque essas relações, por alguns meses, já são difíceis. Imagina por 4 anos, né? Você tem que discutir antecipadamente coisas duras de fazer. Mas, por outro lado, é como eu falei, se fosse uma situação normal, isso seria impensável, né? O William falou sobre Churchill, enfim. Em situação normal, você não vai pensar em Inglaterra com a Rússia, mas em situações anormais, todos nós temos que dar um passo ao lado. Eu tinha um padre aqui em Santos que falava muito sobre isso. Ele falava, olha, quem for cristão, dá um passo para frente. Aí todo mundo dava um passo para frente, juntava espíritas, católicos, evangélicos, num passo para frente. Então, nós temos que pensar um pouco nisso. E nesse caso, essa instituição nova, que são as federações, elas vão mudar a vida política do Brasil, porque isso permite que você vá afunilando os partidos, né, para uma só lógica, o que vai dar a base do governo, enfim. E eu penso que está bem encaminhado também. A gente tem umas boas relações com esses partidos. Podemos ter outros, né, a Cidadania, o próprio Avante, que mostraram há pouco aqui o governador Alckmin lá com o pessoal do Solidariedade, enfim, e também outros partidos. Mas a base nuclear, quer dizer, a espinha dorsal seriam esses partidos que você falou. Para encerrar mesmo, última perguntinha rápida, Márcio, você sai para governo, o Haddad para Senado? Bom, seria muito bom. Eu acho que ele é um homem experiente, foi prefeito, foi ministro, né? Será muito útil para o presidente Lula, talvez. Agora, é claro que essas coisas, como você falou no começo, o PT é o maior partido do Brasil, ele tem vontade de ter todas as coisas. Tem que escolher. Não dá para disputar medalha de ouro, prata e bronze. Tem que saber qual medalha você vai mirar, né? Se o gato corre atrás de todos os gatos, não pega nenhum. Tem que mirar num só. Márcio França, ex-governador de São Paulo, do PSB, nosso muito obrigado em nome da Thaís Arbex e do meu pela participação aqui no Jornal da CNN. Boa noite, Márcio. Obrigado, boa noite a vocês.